Olá, irmãos, que a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em nossos corações. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero mais uma vez compartilhar com você de uma porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24, do versículo 13 ao 17. Josué, capítulo 24, do versículo 13 ao 17. O tema da nossa mensagem neste dia é: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Dei-vos a terra em que não trabalhastes e cidades que não edificastes, e habitai nelas, comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade, deitar fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. A trajetória de Josué é uma trajetória de lutas, de batalhas. Não é à toa que Deus o escolheu. Ele era um guerreiro. Ele passa por diversos embates, luta contra Jericó, sofre uma grande derrota em Ai. Mas um dos grandes exemplos que Josué deixa à posteridade é a sua fidelidade a Deus. E nesse texto ele nos traz uma grande lição de como um pai deve proceder, de como um líder de uma nação deve proceder, de como um marido deve proceder. Josué começa o seu pacto com Deus tomando uma decisão. E esta é a primeira e rica lição que precisamos aprender neste dia. Josué deixa claro a todo o povo que está ouvindo: se vocês querem servir aos deuses que vocês serviam no Egito, se vocês querem servir aos deuses dos amorreus, dos cananeus, da terra em que habitais, o problema é de vocês. Agora, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele toma uma decisão. Josué não pode decidir sobre a casa dos outros, mas sobre a sua ele pode. E esta é uma lição importante que precisamos aprender. Qual tem sido nossa atitude diante do nosso lar? Qual tem sido a nossa postura como sacerdote do lar? No seu lar existe oração? Você tem orado com seus filhos? Você tem zelado pelos padrões morais de sua casa? Você tem orientado sua família dentro dos valores de Deus? Ele deixa claro e toma uma atitude em relação ao lar. Eu não posso ser marido de outra mulher a não ser a minha esposa. Eu não posso ser pai de outra criança a não ser de minha filha Alice. Mas dentro da minha casa, eu preciso revelar essa atitude, esse compromisso meu por meio, primeiramente, de comportamentos. Porque é isso que tem faltado em muitos de nós. Dizer ou colocar na parede de sua casa ou no muro da sua casa: eu e minha casa serviremos ao Senhor, é muito fácil. O difícil está na prática. O difícil está na sua esposa verificar em você essa atitude. O difícil é seu marido verificar em você, em seu comportamento, este compromisso. Josué deixa claro que o povo pode decidir servir a quem quiser, mas na sua casa não, porque na sua casa quem decide é você, assim como na casa de Josué quem decidiu foi ele. Ele tomou uma decisão semelhante à decisão do carcereiro de Filipe, que logo após o terremoto que há na prisão, que todos os prisioneiros estão lá, ele toma a ousadia e a atitude de levar Paulo e Silas para a sua casa. E naquela noite toda a sua casa ouviu o evangelho e creram e foram batizados na mesma noite. Ele tomou a mesma atitude de Zaqueu, que ao ver Jesus e ouvir dizer que Jesus estava adentrando sua cidade, ele vai ao encontro. Jesus pede para pousar em sua casa e ele recebe com prazer, com felicidade, porque ele queria que Jesus estivesse no seu lar, que ele entrasse, que ele abençoasse sua família. Qual tem sido sua atitude? Josué deixa claro: é preciso tomarmos atitude. A decisão está em mim e em você. Qual tem sido nossa atitude?
O problema é que proferir este compromisso é muito fácil, é muito cômodo. Difícil é revelá-lo na prática. Difícil é verificarmos no seio da nossa família comportamento de alguém que quer que Deus reine no nosso lar. Quais são as palavras que você tem proferido em relação aos seus filhos? São palavras que revelam compromisso de que você e sua casa desejam servir a Deus? Qual tem sido o relacionamento entre você e sua esposa? Seu casamento revela que você e sua família desejam servir a Deus? Qual tem sido sua postura diante da sua vizinhança? Isto revela que você e sua casa desejam servir a Deus? Servir a Deus com bravatas, com falatórios, com discursos? O mundo está cheio disso. Deus quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos entender que o nosso primeiro ministério é a nossa família. A primeira igreja que precisamos frequentar, cuidar e zelar é o nosso lar. Deus tem habitado no seu lar. Ele é presença constante nas refeições, nas conversas, nos louvores que entoam de sua casa, ou os vizinhos de sua casa só ouvem palavrões, indecências, imoralidades, brigas, guerras, ataques uns contra os outros. Isso não glorifica a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, uma atitude, um compromisso de aliança que Josué fez com a sua família, mostrando aos seus liderados qual deveria ser a atitude que todos deveriam tomar. Nós precisamos sempre lembrar daquele alerta que Paulo nos fala, escrevendo a Timóteo. Se alguém não cuida dos seus, nem da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que um infiel. É muito fácil e cômodo ser crentes no trabalho, na igreja, nos retiros, nos congressos, é uma maravilha. O nosso desafio está em revelarmos a luz de Cristo dentro do nosso lar. Revelarmos o fruto do Espírito no dia a dia, com quem reparte a comida conosco. Que Deus nos abençoe nesse dia, que possamos firmarmos diariamente esse compromisso em nossos corações. Eu e minha casa serviremos ao Senhor para a glória do seu nome.